Bom, pessoal, recebi uma orientação da coordenação, então eu vou estar iniciando a sessão de hoje, já que a gente está com 2 avaliadores presentes. Bom, para quem chegou um pouquinho atrasado, meu nome é Carolina, eu vou ser a mediadora de vocês durante essa noite. Eu vou ler um textinho introdutório sobre a FEBIC, mas antes eu gostaria de apresentar um vídeo, também referente à FEBIC, então eu vou apresentar a tela, peço que se houver algum problema que vocês comuniquem no chat. Olá, seja muito bem-vindo. Você está participando da 8ª edição da FEBIC, em sua etapa virtual. Essa etapa é chamada de banca virtual, pois basicamente é um espaço para você apresentar sua pesquisa aos avaliadores que compõem a banca. São todos excelentes em suas diversas áreas e estão aqui para contribuir para o seu crescimento. Fique tranquilo e tenha uma ótima experiência conosco. Bom, então agora eu vou ler um pouquinho do textinho introdutório e, posteriormente, eu também vou ler um pouco sobre o regulamento e avaliação dos projetos. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a 8ª edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado de Jaraguá do Sul. Agora um pouquinho sobre as regras. Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto participante, é opcional. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou durante os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Exatamente por isso que a gente está começando com um número a menos de avaliadores, já que é gravado e o terceiro avaliador pode assistir a gravação depois e não vai ter nenhum prejuízo para o projeto que vai ser apresentado. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e também para receber as respostas dos seus possíveis questionamentos. Agora um pouco sobre a avaliação. A avaliação pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios conforme regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados e soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura no que diz respeito à fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados clareza na oralidade da apresentação, objetividade na apresentação e a organização da apresentação. Pode ocorrer que os vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que é 8 minutos, ou que não estejam integralmente de acordo com as regras da FEBIC. No entanto, o vídeo vai ser reproduzido normalmente e, posteriormente, ele pode sofrer penalidades. Bom, para outras dúvidas relacionadas ao regulamento, eu peço que vocês tratem diretamente com a coordenação ou através da secretaria virtual,
para eles darem um melhor esclarecimento para vocês. Agora, um pouquinho de regras para o bom andamento da sessão de hoje. Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento de apresentação. Haverá lista de presença para emissão de certificados que o mediador fará no início de cada apresentação. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para o projeto individual, será guardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a sua apresentação. É bom ressaltar também que caso esse estudante não retorne em 2 minutos, mas retorne posteriormente, em outro momento, na sessão de hoje, ele ainda vai poder apresentar hoje, no final de todos os projetos. E caso ele não retorne, ele vai ter a banca remarcada. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores, e também nos 5 minutos finais de complementação após o seu vídeo, né, se for do desejo do estudante ou dos estudantes, visto que é opcional esses 5 minutos de complementação. Para os avaliadores, habilitar a câmera é opcional. Bom, dado isso, então, eu gostaria de pedir para os avaliadores presentes se apresentarem. A gente pode começar pelo Nestor. Peço desculpas se não for assim que se pronuncia. Pode começar falando o seu nome, cidade, formação. Boa noite a todos novamente. Obrigado, Carolina, pela apresentação. É Nestor mesmo, se você não errou na pronúncia. Bom, eu sou professor de biologia, sou de Salvador, aqui na Bahia. Sou formado em biologia aqui pela Universidade Federal da Bahia. Sou mestrando em ensino, filosofia e história das ciências. E também sou membro da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, especificamente com a produção de materiais didáticos e educativos. Já estou nesta vida, né, de acompanhar trabalhos de iniciação científica desde que era estudante de graduação, e hoje eu participo das maiores feiras aqui da Bahia, e já é meu 2º ano de avaliação aqui com vocês. Então, desejo uma boa apresentação para todos aqui presentes. Fiquem tranquilos que é um diálogo e não existe pessoa mais competente para defender o trabalho de vocês do que vocês que estiveram aí durante todo esse processo. Bom, obrigada então ao Nestor. Eu peço então que agora a Crisna se apresente. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, eu sou a professora Crisna. Eu trabalho com projetos científicos no ensino fundamental 1 e 2, que é a minha área. Sou formada há bastante tempo, sou pedagoga, psicopedagoga, sou formada também na área de atendimento educacional especializado, e estou tentando uma vaga para o mestrado na área de educação, defendendo a questão dos direitos humanos e os direitos das pessoas transexuais nas escolas da minha região. Eu sou de Parobé, no Rio Grande do Sul, e é o meu 2º ano na FEBIC, e eu sou avaliadora também há bastante tempo da Mostra Tech Júnior em Novo Hamburgo, que é aqui da nossa região, que é uma mostra bem grande, bem legal. Inclusive, tem um trabalho lá esse ano, e quero dar as boas-vindas para todos os guerreiros e corajosos que estão aqui com trabalhos científicos. Eu acho que essa é uma coisa muito legal de se fazer, né? E eu adoro os trabalhos dos adolescentes, eu trabalho com os pequenos, mas eu oriento geralmente trabalhos de adolescentes, então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Como o prof falou antes, o Nestor, não tem ninguém melhor para defender o trabalho de vocês do que vocês. Confiem naquilo que vocês estudaram, naquilo que vocês pesquisaram, que vai dar tudo certo. Obrigada. Bom, obrigada então aos avaliadores por se apresentarem. Com isso, a gente vai ao primeiro projeto dessa noite, que é a violência contra a mulher, a cultura machista brasileira, das alunas Gabriela Ainder, Gabriela de Lima Rua Fernandes e Larissa Furlan Ferreira de Abreu. As alunas estão presentes? Sim. Ok.
Bom, o projeto foi orientado pela Graciele Batista Gonzaga, do Colégio Santa Maria, Minas, Unidade de Betim. Cidade de Betim, Minas Gerais. Bom, vou apresentar aqui o vídeo. Eu peço novamente que, se houver algum problema, vocês possam me avisar, seja pelo chat ou pelo microfone. A violência contra a mulher e a cultura machista brasileira. Estudantes do segundo ano do ensino médio, Gabriela Ender Mesquita Reis, Gabriela de Lima Ruas Fernandes e Larissa Furlan Ferreira de Abreu. Orientadora, Graciele Batista Gonzaga. Eu sou a Gabriela e inicialmente vou falar um pouco sobre a escolha desse tema. Como mulheres em frente desse projeto, já sofremos na pele de como é estar em uma sociedade como essa, uma sociedade patriarcal e machista. Andamos na rua com medo de sermos violentadas, pois independente da roupa que estivermos usando, já escutamos diversos assobios e cantadas na rua. Isso já é um sofrimento para nós mulheres. E não para por aí. São muito chocantes os dados e noticiários que escutamos diariamente, nas revistas, jornais, vemos em redes sociais. Então, se pararmos para refletir, por que razão isso, Isso é por conta de uma cultura dessa sociedade que, infelizmente, tratam nós mulheres, como objetos a serem usados e descartados, Tratam nós mulheres como seres inferiores. Então, por isso, nosso projeto, a gente vai falar, de como a herança de uma sociedade machista impacta no mundo atual, Como o projeto também está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E sobre as causas da violência contra a mulher também, a sociedade machista e patriarcal e a falha no sistema educacional e do governo. Para o trabalho, tivemos várias inspirações. Uma delas foi o livro Mulheres Empilhadas, que conta a história de uma jovem que volta para o Acre e acompanha o julgamento de várias mulheres que foram mortas por parentes, sendo pais e namorados. A segunda inspiração foi o livro Assim que Acaba, que conta a história de uma jovem que se envolve em um relacionamento abusivo e que, devido a isso, acaba sofrendo agressões físicas pelo seu companheiro. E, por fim, tivemos a inspiração do documentário da Netflix Audrey e Daisy, que são meninas que sofrem abusos sexuais e são expostas na internet. Para a realização do projeto, foi utilizado como metodologia leituras e pesquisas para saber o porquê dessa sociedade machista e como ela impacta na vida das mulheres. Foi feita também coleta e análise de dados, pelo fato de não ter um dia sem escutarmos um caso de feminicídio, violência e estupro. Com isso, segundo o IPEA, o Brasil tem 822 mil estupros por ano ou 2 por minuto. Além disso, decidimos criar um material informativo que está sendo elaborado devido aos impactantes dados coletados, que visa conscientizar a população, mostrar os direitos das mulheres e como incentivar a denúncia. Ademais, decidimos fazer uma instalação artística que busca impactar e refletir sobre o tema, além de dar visibilidade, assim conscientizando e tentando combater a violência contra a mulher. É primordial fazer a análise dos dados coletados pelo projeto de pesquisa. 3 mulheres morrem por dia no Brasil por feminicídio. 35 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil em 2022. Segundo o IPEA, estima-se que 2 mulheres são estupradas por minuto no Brasil. O Brasil tem uma média de 13,6 casos de importunação sexual registrados por dia. Realmente são dados chocantes. E é triste essa realidade vivenciada pelas mulheres nessa cultura brasileira. E não para por aí. Escutamos constantemente em noticiários, redes sociais, casos de estupro, feminicídio e violência, como o caso de Sofia, que foi uma criança de apenas 2 anos que morreu após ser estuprada e agredida. Caso de uma menina de 11 anos que engravidou após o estupro. Caso de feminicídio, como Elisa Samúdio e Eloa, dentre muitos outros casos que são divulgados ou não, já que muitos são silenciados. Então, parando para refletir, por que o Brasil é o 5º país que mais mata mulher, um país que tem muita violência?
Isso é tudo de uma herança de uma cultura machista, patriarcal e violenta, que trata nós mulheres como inferiores e objetos a serem usados e depois descartados. Esse cenário precisa mudar, a sociedade deve agir, o governo deve agir. Pensando então em como nós poderíamos traçar, ações, foi criado um material informativo para ajudar mulheres, a verem seus direitos, as leis que têm que garantem seus direitos. E também, mostrar para a população, conscientizar ela a importância de ajudar as mulheres, de lutar, por um mundo mais igual, um mundo menos violento, menos machista, menos opressor. Então, neles, vamos abordar a questão de dados estatísticos, as leis que garantem os direitos femininos, casos de feminicídio, violência doméstica, estupro, como denunciar, como ajudar vítimas e apoiar elas. E também a importância de dar visibilidade ao tema, para espalhar isso para o mundo, para a gente conseguir diminuir casos, diminuir casos e ter um mundo menos opressor. Além disso, com os dados impactantes, a gente também pensou de que maneira poderíamos conscientizar as pessoas por perto sobre o assunto. Então, foi criada uma instalação artística como iniciativa, instigar os indivíduos participantes da exposição a se envolverem com ela, sejam eles homens ou mulheres, para que fosse possível, sentir de alguma forma como é estar no lugar de mulheres que são constantemente violentadas, hostilizadas e mortas pelo simples fato de terem nascido mulheres. Então, essa instalação artística ocorreu no nosso colégio e nele foram criados diversos cenários de violência. Teve um cenário em que havia roupas de diferentes fases da vida, para mostrar que violência não ocorre apenas com adultos ou jovens, ocorre independente se você foi um idoso, um bebê. Então, houve roupas de diferentes fases, manchadas, para simbolizar a violência e o estupro. Um cenário de uma mesa de jantar toda bagunçada, com itens quebrados, para simbolizar também a questão da violência. Um espelho que em torno dele com diversas frases, em que muitas vezes, do jeito que a vítima se enxerga, de acordo com as frases ditas pelo seu agressor, que não necessariamente precisa ser uma violência física, Tem violência moral, psicológica, verbal, Também houve cenário, de nomes de vítimas e a causa da morte delas, que são vítimas de feminicídio. E um outro cenário que ele era diferente dos outros, em que era uma penteadeira, em que tudo parecia bem, enquanto na verdade, na realidade, é onde a vítima senta para esconder o que está passando. Então, nele havia um diário, chamado Diário de Agressão, em que havia relatos de vítimas, que sofreram agressão. E a instalação artística foi importante, porque foi possível perceber nela diferentes formas das pessoas enxergarem isso, de como foi, a experiência de cada uma. Muitas, eu acho que principalmente para as mulheres, que nós podemos ter visto a reação delas, muitas saíram em prantos, como isso mexeu com elas, houve outras que nem tanto, mas alguns homens, retrataram, nossa, que ambiente triste, que situação difícil, enquanto outros nem ligaram, trataram a exposição como algo engraçado, como uma piada. Então, isso nos mostra o quanto ainda é necessário abordar o tema para mudar aos poucos a triste cultura de matar e violentar as mulheres no Brasil. Por fim, de acordo com o objetivo do projeto, pretendemos contribuir para conscientizar a população sobre a cultura machista e a importância de dar visibilidade para que possamos ser um país menos violento. Então, esperamos que nosso material informativo, instalação artística e rodas de conversa seja capaz de mudar o pensamento das pessoas. Além disso, gostaríamos de agradecer nossa colega de trabalho, Maria Clara, nossa orientadora Graciele e a direção da escola pelo apoio sempre.
Bom, então agora eu abro espaço para as alunas participantes do projeto, caso desejem fazerem suas complementações. Primeiramente, boa noite, eu sou a Gabriela, e eu acho que eu gostaria de complementar um pouco sobre nosso material informativo que está em elaboração. Eu posso compartilhar a tela para mostrar um pouco dele, porque eu acho que não ficou muito visível, né, no vídeo, Pode assim. sim. Deixa eu ver se vai dar certo. Vocês conseguem ver a tela sendo compartilhada? Sim. O nosso e-book, então, o nosso material informativo, ele está em elaboração. E a gente, cada dia mais, a gente tenta pensar o que a gente pode fazer para acrescentar nele, né? Então, a gente vê aqui que a gente faz uma leve introdução, né? A gente apresenta os dados para mostrar o quão chocante é o cenário atual, né? No Brasil, também E a questão das leis, as leis a gente fala desde como as leis introduziram a mulher mais para a questão do mundo, como elas foram vistas, desde o direito de voto da mulher, né? Como ela foi alcançando seu direito na sociedade, e desde os direitos dela, tipo, questão de violência e tudo mais, e quais foram as inspirações também das mulheres, né, para essa lei, por exemplo, a própria lei da Carolina Dickmann, que foi ela mesma, essa inspiração para a criação da lei, e várias outras leis, né, Joana Maranhão, da Maria da Penha, a gente conta toda a história acima, tipo, para a criação dessa lei, como ela é importante hoje, e também a gente aborda nela, né, tipo, a gente mostra também casos, como foram casos impactantes na sociedade, também muitos casos que são apagados, né, são muito apagados casos de violência contra a mulher, e também mostramos, né, que está em desenvolvimento, vocês podem ver que não está tudo escrito, mas a gente quer enfatizar com esse material informativo que a gente possa até mesmo tentar ajudar as pessoas, né, tanto elas protegerem as mulheres no sentido, como que eu apoio uma vítima? Como eu incentivo uma pessoa que está perto de mim e está sofrendo por isso a procurar ajuda? Porque muitas vezes em um relacionamento tóxico, que você tem medo do seu agressor, ela fica presa a isso, ela não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de ir numa delegacia. Então, como você pode agir com isso, né? A gente vai escrever sobre isso para tentar acabar mudando um pouco desse cenário, né? Ajudar as pessoas em relação a isso. Sobre o material informativo, é isso. E vou ver se meus colegas querem acrescentar alguma coisa. É mais mesmo para a gente buscar ajuda, né? Tentar mudar alguma coisa, mesmo que sendo pequena, na nossa sociedade. Eu acho que o material informativo vem com uma linguagem séria, mas por ser uma coisa online, vem que a gente consegue ter um acesso muito grande a jovens. Então, eu acho que esse é o legal, que, por exemplo, quem fala é jovens para jovens. Então, a gente facilita a nossa comunicação e essa passada de informação. E puxando um pouco isso também, eu acho que até a instalação artística que a gente também citou no vídeo foi muito importante para esse quesito jovens, né? A gente fez até, não foi citado no vídeo, foi do 9º ao 3º ano do ensino médio, que acabou sendo um cenário muito pesado, né? Para quem estava ali dentro, porque era uma sala escura com flash de luz em cada cenário e acabou deixando o ambiente bem pesado, tinha um fundo sonoro. E cada um teve uma experiência diferente dentro daquela sala, né? Para alguns teve gatilhos, alguns, né? A gente pode ver muita imaturidade de alguns, né? Em relação ao assunto, mas foi muito importante trazer isso ao projeto. E é isso. E também é importante enfatizar que a instalação artística, pelo nosso objetivo era trazer e representar um ambiente hostil, não foi todo mundo do colégio que pôde ter acesso a ele, só foram alunos do 9º e do ensino médio, que a gente esperava que tivesse uma maturidade um pouco maior para lidar com o assunto, mas como a Gabriela acabou de falar, teve muita gente que lidou de forma muito infantil mesmo, saiu rindo ou nem quis mesmo prestar atenção.
Bom, obrigada então aos alunos participantes do projeto. Com isso, eu abro espaço para os avaliadores. Podemos começar com o avaliador Nestor para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Certo. Então, acho que depois a Crisna pode começar para os próximos trabalhos e aí a gente vai fazendo, né, mudando a ordem, então, de quem abre as avaliações, pode ser assim? Bom, primeiro, jovens pesquisadoras, parabéns pelo trabalho de vocês e pela escolha da temática. É uma temática que a gente já vem discutindo há muito tempo, então pode dar a sensação de que isso já é algo resolvido, mas não. É uma coisa que precisa ser discutida e levada cada vez mais cedo, né, para o ambiente escolar. E vocês têm um grande mérito na escolha dessa temática. Eu vou fazer só algumas considerações primeiro sobre vocês submetem para a gente um relatório resumido do trabalho, né? Então, eu vou pedir para vocês terem, nas próximas confecções, terem um pouco mais de cuidado dentro do relatório, em, de fato, colocar todas as referências que vocês apresentam no texto. Porque eu tinha algumas referências que eu queria ter acesso e eu não consegui, porque vocês citam no texto, mas vocês não citam nas referências. E isso é um erro gravíssimo, porque a gente também não tem como conferir. Se eu quiser conferir a veracidade, se a informação realmente corrobora o que vocês colocaram, eu não consigo, certo? Então, talvez seja essa, assim, a minha maior questão para vocês. Outra coisa também, agora falando sobre o vídeo de vocês, né, e depois passando para as perguntas, primeiro vocês sabem que o vídeo de vocês passou um pouquinho do tempo, né? Então, é bom se atentar, porque algumas feiras são muito mais rígidas em relação a isso. Outra coisa também, se atentem um pouco à linguagem, à formalidade da linguagem. É óbvio que vocês têm, né, que transformar aí o assunto, inclusive é um assunto muito denso que vocês estão trazendo, mas a gente não pode também ir para um lado muito informal de se comunicar. Então, evitar o que a gente chama, né, de preencher a fala, né, então, isso já ajuda na nossa comunicação. E tanto no relatório quanto no vídeo de vocês, faltou a legenda das imagens. Então, por exemplo, instalação artística é a legenda das instalações, das fotos dos diferentes cenários das instalações. Isso só não é tão bom para a gente, porque eu preciso saber qual é a mensagem que aquele cenário está querendo passar. Entende? Porque fica muito mais claro, inclusive porque você orienta quem está lendo a entender o sentido e o objetivo do que você quer passar. Então, são essas as minhas considerações entre o relatório e o vídeo, certo? As outras questões que eu tenho para falar para vocês, que eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, é o seguinte, está relacionado, primeira pergunta, às questões éticas da pesquisa. Porque eu fui observando que vocês não citam, por exemplo, ou não demonstram que buscar orientação de psicólogos, não buscaram orientações de profissionais do direito, não buscaram a orientação de profissionais das áreas sociais e humanas para poder dialogar sobre isso, inclusive porque a própria exposição de vocês pode despertar muitos gatilhos nas pessoas. Então, você imagina lidar com uma pessoa que já passou por uma situação daquela e ela se depara com a exposição e com cenas tão fortes, porque tem cenas ali que são muito fortes. Então, seria bom ter um profissional, se vocês procuraram esses profissionais, para poder fazer a montagem de todo o material, não só da exposição. E segundo, também, eu senti falta de autoras que falam sobre as questões feministas de vários pontos de vista. Do ponto de vista da mulher negra, do ponto de vista da mulher indígena, do ponto de vista das mulheres transexuais, né? Porque o machismo, ele atinge as mulheres de diferentes formas. E eu quero saber como é que vocês estão pensando sobre isso. Nós estudamos na escola, que junto com uma faculdade, então a professora também está fazendo uma ponte com esses profissionais para a gente. A gente pensou em ir atrás desses profissionais mais nessa etapa do colégio, né, que a gente acabou de sair das férias, a gente pensou mais nessa etapa, para até mesmo tentar ver se os alunos, né, a gente pensou em psicologia, até mesmo direito,
conseguisse fazer uma palestra, né, para o colégio, para os alunos, falando sobre a importância dessa temática, né, mesmo igual você citou sobre a psicologia, que é em questão de gatilhos, né, quando a gente passou nas salas falando sobre a instalação, a gente deixou bem claro qual que era o tema que poderia ter gatilhos para quem, tipo, tem relação a isso, né, não precisava entrar, não era obrigatório, você entrava quem queria ver, né, e aí a gente está tentando fazer essa ponte mais agora com os profissionais. Ok, porque é muito importante vocês terem isso e trazer essas autoras, tá? Porque, inclusive, essas autoras vão abrir para outras portas para vocês. Inclusive mostrando porque essa demarcação, né? O que que o machismo no Brasil tem de diferente do machismo do resto do mundo. Quem pode justificar isso? As autoras, né, que trabalham com essa temática. Muito obrigado, meninas, parabéns, e vou passar, então, para a avaliadora Krishna, tá? Boa noite, meninas. Parabéns pelo trabalho, pela temática, que é tão importante, né? E pegando o gancho do Nestor, eu vou indicar duas autoras, então, para vocês, que é a Djamila Ribeiro, que tem algumas coisas que falam sobre isso, e a Bell Hooks, que é maravilhosa, que eu amo, leio muito, e eu acho que vocês podem acrescentar elas no trabalho de vocês. Eu faço as mesmas colocações que ele. Também não achei. Vocês tinham citações lá dentro do referencial da revisão bibliográfica e não tinham elas lá nas referências. Então, a gente não consegue ter acesso a esse material que vocês estudaram para a gente poder, né, tá aprofundando isso. Sobre a questão do. Deixa eu ver o que eu anotei. Do e-book. Eu acho legal essa questão do e-book, eu trabalho com isso em algumas áreas, principalmente na área da educação inclusiva, com as pessoas com quem eu interajo mais, e até as famílias, e eu costumo colocar dentro desses e-books, isso é uma sugestão, links que levam direto a alguns materiais, tipo a leis, a lugares onde pode se procurar ajuda, tipo um link para encontrar o telefone da APAE, da sua região. Então, vocês podem colocar links dentro desse e-book que levem direto, não sei se vocês também já não fizeram, né? Ao Disque Denúncia, que é o 180, né? A esses canais diretos, alguma rede de psicologia que trabalhe de forma voluntária, alguma ONG, para ajudar mulheres. Se na região de vocês tem uma casa lilás ou não tem, vocês também podem estar colocando isso lá dentro do e-book de vocês. E isso é bem legal, porque ajuda mais. Ano passado, quando eu participei da FEBIC, eu presenciei um projeto que falava sobre... Era um aplicativo, na verdade, elas fizeram primeiro um jogo físico, depois era um aplicativo. Será que é Amor é o nome, se vocês quiserem dar uma olhada. E lá dentro elas tinham esses links, e eu achei muito legal. Falava sobre essa questão também da violência, né, contra a mulher, e era muito, 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 muito legal, tá? Então, a minha indicação é essa. O vídeo também passou do tempo, eu também tinha percebido isso. E eu senti a falta de vocês no vídeo, na verdade, né? Que vocês não apareceram, e aí eu fiquei na expectativa para ver o rostinho de vocês, mas o vídeo estava bem legal, tá? Não se preocupem que... E era isso, da minha parte, parabéns, boa sorte, e parabéns por participarem da pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom, obrigada então às alunas do projeto e também aos avaliadores. Com isso, a gente vai para o próximo projeto dessa noite, que é Power Focus, desenvolvimento de um fone de ouvido Bluetooth com óleos essenciais, das alunas Giovana Ramos Santi e Maria Eduarda Simões da Luz. As alunas estão presentes? Sim, sim. Ok. Bom, o projeto foi orientado pela Juliane Bernardes Marcolini, da instituição Escola SESI Ensino Médio Arthur Aloysio Dauti, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Vou apresentar aqui a tela.
Oi, eu sou Maria Eduardo Simões. Oi, eu sou a Giovana Sanches. Nós somos alunos da Escola Sede de Ensino Médio Arthur Aloysio Daut, na cidade de Sapucaí do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e a nossa orientadora é Juliane Marcolini. O nosso projeto se chama Power Focus, desenvolvimento de um fone de ouvido Bluetooth com óleos essenciais. E a gente começou com a ideia desse projeto porque a gente estava conversando no nosso grupo, que somos mais 12 integrantes. A gente estava percebendo que a gente tinha muita dificuldade nas aulas e que geralmente a gente se distraía muito fácil. E também, parando para analisar, a gente percebeu que outros colegas nossos e pessoas até da escola também tinham esse problema. Então, a gente pensou em desenvolver um produto, algo para poder ajudar e conseguir resolver esse nosso problema. O nosso projeto tem como principal objetivo desenvolver um fone Bluetooth que utilize óleos essenciais, óleos terapêuticos, que provém dos óleos essenciais, e ajude a diminuir a interferência externa e também que ajude na aprendizagem na juventude. Já os óleos essenciais, eles causam uma reação química no nosso sistema límbico, que faz com que o usuário relaxe. E exemplos de óleos essenciais são de lavanda e alecrim. Portanto, criar um produto que ajude nas tarefas diárias e nos estudos, através de música e óleos essenciais, é uma alternativa viável que vai trazer um impacto positivo para a aprendizagem dos estudantes. E de acordo com as pesquisas feitas pelo médico e educador George Lozanov, ele diz que o melhor momento para estudar e para conseguir aprender e adquirir conhecimento é quando as ondas cerebrais estão numa frequência baixa, ou seja, no estado alfa, ou seja, quando tu estiver relaxado. A música possui um caráter relaxante terapêutico e ele ajuda na concentração e no foco. Bom, a nossa metodologia para ficar organizada, ela foi separada em 4 partes. Primeiro tem a pesquisa teórica, que a gente pesquisou coisas principais como a música, os óleos essenciais, tecnologias necessárias para fazer o fone e a aprendizagem. Logo depois a gente foi para a criação do nosso protótipo. No momento a gente tem 5. Na nossa primeira ideia consiste num fone, um headphone, onde vai ter um spray anexado, que aí ele vai ser feito de forma manual e quando a pessoa sentir necessidade, que não está conseguindo se concentrar, ela espirra e vai soltar o óleo essencial. Tem uma visão traseira dele para que seja mais amplo. A nossa segunda ideia consiste num headphone, onde vai ter uma cápsula que vai estar o óleo essencial e nele é preciso encaixar um pavio, que aí ele vai puxar a umidade e vai estar perto do rosto e aí vai dar para sentir os aromas. Aí temos o nosso terceiro protótipo, que foi automaticamente descartado, onde seria necessário uma cápsula. E aí teria todo um sistema, que aí teria uma agulha que furaria a cápsula, teria um motor, e o motor iria fazer com que o óleo que está dentro da cápsula seja espirrado no ar. Só que aí teria que fazer a cápsula também, porque seria bem pequenininha para encaixar no fone, então automaticamente descartamos, mais o fato de que poderia esquentar. Nosso quarto protótipo, onde seria um fone Bluetooth, só que ele teria a possibilidade de encaixar o cabo, e no cabo teria um compartimento onde teria um algodão que seria espirrado o óleo essencial, estaria perto do rosto e daria para sentir o aroma. Aí aqui tem uma segunda ideia, que seria um fone intraocular, que também teria um encaixe no fio para ir o óleo essencial. Só que nós resolvemos focar no headphone. Aqui tem o nosso último protótipo que desenvolvemos, e o mais recente também. Ele segue no formato de headphone, só que diferente dos outros, ele teria um compartimento aqui na concha, provavelmente atrás da orelha, que a gente umedeceria uma buchinha ou um algodão e colocaria nesse compartimento como se fosse um difusor e ficar o aroma em volta de ti até tu tirar a bucha ou até o óleo ou até a essência acabar diminuindo ou acabar. A terceira parte da nossa metodologia, onde a gente faria um questionário com o nosso público-alvo, que aí teria perguntas como o gosto musical favorito, aromas que preferem e como julgam aprender melhor. E aí logo depois iria a nossa quarta parte da metodologia, que aí seria mais quando estivesse fazendo a montagem do fone, que aí seria a programação dos sensores. Aqui tem uma imagem de como funciona mais ou menos o fone por dentro e o que
necessário para montar ele. E aqui é uma pesquisa que a gente fez, que é como funciona o alto-falante por dentro. Que aí começa no sistema de som, que é o amplificador. Nisso ele vai para o sistema elétrico, vai para a bobina, que é aquela parte que está girando. Isso vai criar um campo magnético que vai atrair ou repelir o ímã. E quando o ímã é atraído, ele bate na parede e isso vai causar as ondas sonoras. Resultados. A gente está recém no começo do nosso projeto, estamos mais na fase de pesquisa, mas a gente pretende nas próximas semanas criar um protótipo da parte dos sistemas de som para ver como funciona pelo menos essa parte interna. Temos muitas pesquisas e a gente espera criar um produto eficaz que auxilie no ensino na aprendizagem e que diminui esses momentos de procrastinação e ajude também no foco e no estudo de vários jovens e adultos. Bom, obrigada então às alunas participantes. Agora eu abro espaço para elas fazerem suas complementações, caso desejem, ao projeto. Oi, tudo bem? Tá dando... Peraí. Eu coloquei no meu celular porque o notebook, ele não tá ligando a tela. Tô falando ainda, gente. Só um momento. Foi. Tá, estamos juntas aqui, mas as duas estão presentes na chamada. Voltando para a parte externa do fone, a gente também estávamos pesquisando mais sobre plástico e sobre sustentabilidade, além de querer ajudar os jovens e jovens. Vocês estão mutadas. Perdão, eu tinha esquecido de desmutar. Como eu estava falando, além da gente querer que jovens e crianças e até jovens adultos e até adultos mesmo tenham uma experiência melhor no trabalho, nos estudos, também a gente preza muito pela sustentabilidade. Queremos substituir o plástico convencional derivado do petróleo por um plástico talvez derivado da casca de arroz ou do cânhamo. E queremos acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é só isso. A gente quer trabalhar muito sobre os óleos essenciais, óleos terapêuticos, para um estudo mais eficaz e mais efetivo para diversas idades. Ok, obrigada. Então, abro espaço para a avaliadora Krisna para pôr suas considerações e possíveis questionamentos. Boa noite, meninas. Minhas conterrâneas. São do Rio Grande do Sul, como eu. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. Achei a ideia muito, muito legal. Sou usuária de óleos essenciais para várias situações e eu acho que eles são muito efetivos. Juro que fiquei bem apreensiva com uma explicação melhor de como funcionaria, porque eu olhei os desenhos e li, mas fiquei meio... será que eu estou entendendo isso direito? Porque, né, é uma área diferente. Vocês são do ensino técnico, né? Ensino médio técnico, né? Eu imaginei. Então, gostei. Achei as hipóteses de vocês um pouco desconectadas do problema. Não sei se o professor Nestor concorda comigo ou não, mas eu achei que as hipóteses estão desconectadas do problema. E o problema também, a formulação do problema de vocês, da pergunta, eu entendi, tá? Qual é o problema de vocês. Mas depende de como a gente lê, a gente não compreende ele muito bem. Então, assim, deem uma olhada, o trabalho é bom, né?
melhorem esse problema, a forma como ele está colocado, a pergunta, né? Reformulem ela. E essas hipóteses, elas precisam responder esse problema, elas são possíveis respostas para o problema de vocês. E eu não vi isso ali, eu achei que aquilo ali está um pouco confuso, tá? E a metodologia de vocês, ela explica muito mais sobre o produto que vocês vão criar do que como vocês desenvolveram todo o trabalho, tá? Faltou algumas coisas ali, precisa revisar também, tá? Os objetivos ficaram bem de acordo com o que vocês se propõem lá no problema, porque, que nem eu disse para vocês, mesmo ele estando confuso, a gente entende onde vocês querem chegar com o problema, qual é o problema de vocês. Mas é legal mudar aquela frase. Cuidar um pouquinho com a questão da formatação do relatório, né, que não está bem de acordo. As referências também eu senti falta de algumas coisas ali dentro do texto de vocês, mas eu achei a ideia muito boa. Os alunos realmente voltaram da pandemia completamente sem foco, né? Eu trabalho com crianças pequenas, trabalho com um público de AEE, então são crianças que têm questões com TDAH, com dislexia, descalculia, então a gente precisa realmente disso, e eu achei o uso dos óleos essenciais com o fone muito interessante, tá? Essas são minhas colocações, boa sorte. Obrigada. Bom, então agora a gente pode passar para o avaliador Nestor para pôr também as suas considerações sobre o trabalho. Então, mais um trabalho super interessante. Quando eu li, eu falei, nossa, é o tipo de trabalho que a gente vê o título e a gente quer saber o que é. E porque é realmente muito interessante, é fora da curva, e as dificuldades que vocês tiveram, e que a professora Crisna também já falou, são dificuldades muito inerentes a essa fora da curva, essa percepção fora da curva, e a quantidade de elementos que vocês têm que unir para defender um projeto. Sobre essa questão, por exemplo, do problema de pesquisa, isso é uma coisa que é difícil para a gente que já tem algum tempinho, porque assim, pensar qual é o meu problema de pesquisa, e dar um nó na cabeça da gente pelo seguinte: o problema de pesquisa, você fala em 3 frases. Meu problema de pesquisa é os estudantes, após Covid-19, estão sofrendo com problemas de concentração. Quais ferramentas, né? Como a minha ferramenta ela pode auxiliar nisso através da associação de um Bluetooth com óleos essenciais? Basicamente isso. Esta é a questão de vocês. Entrando nessa questão dos óleos essenciais, é onde me vem a maior questionamento, sabe por quê? Quando vocês fazem a revisão da literatura, vocês colocam lá aprendizagem, vocês colocam sobre aprendizagem ativa e música, vocês colocam sobre tecnologia, aí vem óleos essenciais. Reparem que o texto de óleos essenciais de vocês não tem uma referência científica. E isso é uma questão muito sensível, porque óleos essenciais, as aromaterapias e tal, elas são associadas como pseudocientíficas. Pseudociência, tem até o livro da Pasternak que está causando maior, né? Mas a pseudociência, ela na realidade segue uma metodologia que não significa que é enganação, mas ela não tem um rigor científico suficiente. Mas ainda assim não dá para vocês não trazerem nenhum tipo de referencial teórico para isso. Então, isso se torna uma grande fragilidade no trabalho. E por último, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Não ficou claro para mim em que momento é que eu uso este fone. É no momento que eu estou estudando e eu quero silêncio? É no momento onde eu só quero relaxar? É o momento que eu estou dentro do contexto escolar? Para qual local vocês projetaram a utilização deste fone com esses óleos essenciais? A gente teve a ideia, né? Desculpa falar gente, mas é costume. Porque nós percebemos no nosso próprio grupo mesmo que na sala de aula a gente se desconcentrava demais. Então, nós pensamos que isso poderia ajudar muitos alunos dentro da sala de aula, porque tu pode perceber que numa sala não dá para ter muito controle do barulho à sua volta. Então, com o fone, a gente quer tentar bloquear o máximo que a gente conseguir do ruído externo
fazer com que ele se concentre da música. A gente está pesquisando músicas que seriam melhor para isso. E quando sentir necessidade, ou se a gente conseguir automatizar até o fim do projeto, lançar de tanto em tanto tempo os óleos essenciais no ar para ajudar nisso, sabe? E como é que fica o professor nessa história? Porque se está dentro da sala de aula, está com fone de ouvido, eu paro para ouvir o que está no fone e não o que está sendo dito pelo professor? Nessa parte, a gente se baseou mais no método de estudo da nossa escola, que tem um momento em que o professor ele apresenta a atividade, ele explica como funciona, e depois tem um segundo momento que é pesquisa, geralmente é mais individual. O SESI, ele tem uma metodologia muito de grupo, né? Que na hora de apresentar, na hora de montar o trabalho, as pessoas normalmente se juntam e prestam mais atenção realmente nisso. Mas tem sempre um momento de pesquisa, que seria individual, que é o momento em que mais é difícil para a gente, principalmente porque há muita conversa, porque, por exemplo, as nossas mesas são redondas, elas são em ilhas, são em grupos. Então, muita gente que tem um jeito mais de pesquisar mais individual, ou tem as pessoas que pesquisam conversando, acaba, às vezes, não entrosando completamente isso. Então, as pessoas que pesquisam mais individualmente acabam sofrendo mais com isso. Além de, tipo, quando é necessário ler algum texto, realização de alguma tarefa, ou coisas do tipo. Ok, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Bom, obrigada então às alunas e aos avaliadores pelas contribuições. Com isso, a gente vai para o próximo projeto dessa noite, que é uso da fotografia na pesquisa de percepção do espaço escolar rural, dos alunos Guilherme da Silva, Ana Luísa Alcântara Mendes Coimbra e Camille Vitória Rodrigues Mendonça. Os alunos estão presentes? Ao que parece, não. Bom, então nós passamos para o próximo projeto dessa noite. Só vou aguardar um tempinho médio de 2 minutos. Bom, então vamos para o próximo projeto dessa noite, que é Filtros Tecnológicos e a Distorção da Realidade, dos alunos Radassa Miller, das alunas Radassa Miller, Pedroso Martins e Gabriele Tawane Pereira. As alunas estão presentes? Sim. Bom, o projeto foi orientado pela Elisiane Correia da Silva Pereira, da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, de Parobé, Rio Grande do Sul. Vou apresentar a tela, peço que se houver algum problema que vocês me comuniquem. Nunca tenha intenção. Oi, meu nome é Adassa Miller Pedroso Martins, essa é minha colega Gabriele Tawane Pereira, e nós estudamos na Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, no estado do Rio Grande do Sul, e cursamos o curso técnico de informática. O nosso projeto tem como nome Filtros Tecnológicos e a Distorção da Realidade, e ele é orientado pela professora Elisiane Correia da Silva Pereira. O tema do nosso projeto surgiu a partir dos problemas psicológicos e de autoestima que os filtros de redes sociais causam
na vida das pessoas por serem algo artificial. Problema. Os filtros tecnológicos existentes nas redes sociais têm influenciado a sociedade atual de uma forma obsessiva, visto que a maioria das pessoas não consegue mais viver sem uso do meio tecnológico, o que causa uma dependência, o que muitas vezes faz com que as pessoas queiram fazer cirurgias plásticas para ficarem semelhantes com a imagem mostrada pelos filtros. Observando a sociedade atual, percebe-se que o uso excessivo dos filtros pode causar danos psicológicos. Sabendo disso, tem o seguinte questionamento: será possível mostrar à sociedade os malefícios provocados pela distorção da realidade gerada pelos filtros de redes sociais e como isso impacta o psicológico das pessoas? Justificativa. Pensou-se no projeto a fim de informar a sociedade que o uso excessivo dos filtros de redes sociais causam danos psicológicos. Causa-se preocupação, pois as pessoas entram em um padrão de beleza artificial criado com a intenção de modificar a real aparência. As pessoas querem muitas vezes estar dentro do mundo instagramável e acabam sendo influenciados de uma forma ruim. E os mais afetados nesse meio são os jovens. Hipóteses. 1. Os filtros de redes sociais causam nas pessoas distorção de realidade. 2. Os filtros podem ser prejudiciais para a autoestima. 3. As pessoas deixam de sair de casa por vergonha da sua própria aparência. 4. Os adolescentes são os mais afetados pela distorção de realidade causada pelos filtros. 5. Os adolescentes têm mais tendência a transtornos mentais e psicológicos. O objetivo geral do nosso projeto é analisar o uso excessivo dos filtros tecnológicos, mostrando à sociedade os malefícios que podem ser causados como dependência e distorção da realidade. Os 5.2, que são os nossos objetivos específicos, são mostrar à sociedade que a beleza natural é o que importa, auxiliar pessoas que sofrem com a distorção da realidade causada pelos filtros de redes sociais, direcionar as pessoas a entenderem a importância do seu autoconhecimento e informar as pessoas que o uso excessivo dos filtros de redes sociais faz com que as pessoas façam mais cirurgias plásticas. Fundamentação teórica. A nossa fundamentação teórica é composta por 4 capítulos e 3 subcapítulos, que são eles: 6.1, redes sociais; 6.2, filtros; 6.2.1, distorção de imagem causada pelos filtros; 6.2.2, tipos de filtros; 6.2.3, consequências geradas pelo uso excessivo dos filtros; 6.3, distorção de imagem na adolescência; 6.4, desenvolvimento cerebral. Metodologia. A metodologia que a gente usou foi através de pesquisa em formato de formulário para o levantamento de respostas somatórias para o desenvolvimento do projeto. No formulário criado, há 14 perguntas, sendo as 4 primeiras de dados de identificação e as outras 10 perguntas direcionadas ao projeto. O formulário obteve 42 respostas, sendo 69% público feminino e 28,6% público masculino. 59,5% do público estão localizados na região do Vale do Paranhana. 76,2% das pessoas que responderam ao questionário são adolescentes entre 13 e 17 anos de idade. E o nível de escolaridade com maior percentual é de 61,9%, com o ensino médio incompleto, e em segundo lugar na porcentagem, um ensino fundamental completo, com 16,7% da pesquisa. E essas são as nossas referências. Encerramos assim o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixa eu te... Bom, então agora eu abro espaço para os estudantes fazerem a sua complementação, caso desejem. Boa noite. Bom, sobre o formulário, nós tivemos algumas alterações nas respostas dele, já que ele permaneceu por mais um tempo em aberto. Então, nós tivemos ao total 66 respostas. Até podemos apresentar aqui o resultado. Aqui. Aqui são os dados de identificação, então. Não mudou muita coisa, só aumentou as respostas, mas continua os mesmos, como o ensino médio incompleto em maior índice. Os jovens entre 13 e 17 anos também. A região, enfim. E aqui estão algumas perguntas que nos ajudaram a comprovar a nossa justificativa.
e também as hipóteses do nosso projeto, e que nos auxiliarão também na continuidade do nosso projeto. Aqui, ó. Só um momento. A gente pode perceber também no formulário que comprova uma das nossas justificativas, que é que os mais afetados desse meio são os adolescentes, por eles já estarem numa geração, nascerem numa geração mais tecnológica, isso acaba influenciando eles a fazerem, utilizarem mais os filtros, e acaba que eles são os mais influenciáveis por as pessoas que têm mais poder nesse meio, né? Que acabam mostrando mais para os adolescentes esse uso dos filtros, até porque a maioria deles são feitos por famosos, né? E a gente queria também falar sobre o desenvolvimento da metodologia, que a gente também tem como objetivo criar filtros mais naturais, para que as pessoas possam se encontrar em filtros mais naturais, porque o intuito do projeto é mostrar para as pessoas que o uso excessivo dos filtros pode ser prejudicial, mas não que elas não devam usar. Então, a gente tem como objetivo também criar filtros de realçando diferentes fisionomias do rosto, para que todo mundo possa se encontrar, mas não de um jeito que isso acabe distorcendo a sua aparência real. Bom, obrigada então, meninas, pela complementação. Com isso, eu passo a vez para o Nestor, né? Antes foi a Cris, né, que iniciou, para pôr as suas contribuições ao projeto. Então, poxa, que trabalho legal, assim. E eu trabalho com tecnologia, né? Uma das referências que vocês utilizaram, inclusive, está lá na minha dissertação de mestrado. Eu trabalho especificamente com audiovisual para ensino de ciências. Então, quando eu vi uma das referências que colocaram, eu falei, que bom que essa referência está aqui. Então, as minhas considerações para vocês, primeiro, gente, é sobre o título do trabalho de vocês. Filtros tecnológicos. Quando eu li filtros tecnológicos, a primeira coisa que me veio na mente foi assim, deve ser algum trabalho que fale sobre filtragem de água, de uma outra perspectiva. Inclusive, eu fui atrás na literatura sobre esse termo filtro tecnológico, e eu não... Quando você coloca filtro tecnológico para pesquisar em sites de pesquisa, né, de artigos científicos, não tem nenhum paralelo para filtro tecnológico como o filtro que está no Instagram. Porém, o que é bom para vocês é que ninguém ainda determinou um termo que seja um termo cunhado para determinar esses efeitos visuais com fins estéticos. Mas eu garanto para você o seguinte, repensem um filtro tecnológico, pensem de uma forma que eu entenda que esse filtro que vocês estão falando é sobre filtros do Instagram, do Facebook, entendeu? Porque fica dúbio. Outra coisa, observando o trabalho de vocês, também tem referências que aparecem no texto e não aparecem lá no final. Tem uma fala de Santos 2020 aqui mesmo, que não está na revisão de Soares 2020, que, se eu não me engano, não está na literatura, não está. Não está. Fiquei curioso para saber sobre este trabalho. Outra coisinha que eu queria falar para vocês vocês fizeram hipóteses muito boas. Mas o que acontece? Toda vez que a gente cria uma hipótese, a gente tem que dizer se a hipótese é válida ou não. Inclusive, esta hipótese de que os jovens são os mais afetados por questões psicológicas, né, é uma hipótese complicada. Inclusive, porque, igual a outro trabalho, eu não vi vocês citaram que tiveram acesso a profissionais da área da saúde para corroborar isso. Outra coisa que vai otimizar muito o trabalho de vocês é esta quantidade de resultados que está em materiais e métodos. Esses gráficos não são materiais e métodos, isso é resultado de vocês.
E aí vocês colocam resultados como em que região você reside, qual sua idade, qual sua escolaridade. Se você coloca um resultado, você vai ter que analisar esse resultado. Então, quer que, por exemplo, o gênero diz sobre isso? Nos resultados, vocês não ampliam o debate. Com que frequência? Aí tudo bem. Com que rede social você mais utiliza? Isso está enquadrado no trabalho de vocês. Então, cortem esses resultados se vocês não... Vai ser bom para vocês terem noção de quem é o público, de forma geral. Mas se você apresenta um dado, eu quero saber exatamente o que é que aquele dado tem a ver com o seu trabalho. Ok? E aí eu quero saber de vocês o seguinte. O filtro, ele é um avanço tecnológico do que a gente tinha nas capas de revista. E talvez eu faltou um pouco vocês traçarem este perfil histórico de onde vem o padrão social de beleza no Brasil. Inclusive porque isso muda de região para região. E há filtros, gente, que embranquecem as pessoas. É difícil ter filtro para pessoas negras. Então, se vocês trouxerem para o trabalho de vocês esse panorama histórico de como se estabelece os padrões de beleza, vai dar um arcabouço histórico para o trabalho de vocês que está um pouco faltando. Parece que o padrão de beleza nas fotos nasce com os filtros no Instagram. Então, este diálogo vai enriquecer bastante o trabalho de vocês. Fora isso, eu acho que é um trabalho assim muito bem delimitado. Muito bem delimitado, com hipóteses muito reais, com abordagem dos objetivos muito bons, mas que falta talvez uma maturidade na estrutura teórica, que é o que fica faltando, né, no trabalho. Então, essas são as minhas considerações. Eu acho que vocês dialogando aí, respondendo as perguntas que eu fiquei em aberto. Então, eu vou passar para a próxima avaliadora, que ela pode ampliar esse nosso debate, tá? Dito isso, parabéns pelo trabalho. Boa noite, meninas. Sabia que eu sou vizinha de vocês? Eu moro exatamente do lado dessa escola. Do lado, gente. Eu moro num apartamento, tem uma casa e aí é a escola. E meu filho estuda ali também no curso de informática. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela temática. Conversávamos na sala dos professores essa semana sobre essa questão dos filtros e do quanto as pessoas precisam ter o mesmo rosto, né? Sobre essas questões das harmonizações faciais, de se ter um queixo desse tamanho e uma boca daquele tamanho e um nariz fino e aquelas bochechas gigantescas aqui, finas aqui, né? A gente debateu bastante sobre isso, porque nós fomos numa feira também de ensino fundamental e assistimos um trabalho sobre os padrões de beleza na Idade Média. E aí entra essa parte que o professor Nestor falou, o quanto é importante vocês trazerem isso para o trabalho de vocês, desde quando se segue um padrão de beleza, né? Onde iniciou isso, né? Toda uma questão histórica que vocês podem estar colocando naquele relatório mais completo, vocês podem estar melhorando esse projeto, né? Eu sei que vocês são muito bem orientadas pela Profilise, né? Que é a parceira aqui, de trabalhos e de feiras, que eu encontro ela também. Achei a mesma coisa que o Prof. Nestor. O resumo de vocês está legal, o problema condiz bem colocado, as hipóteses são boas. O que eu percebi, não sei se vocês reduziram o número de hipóteses de vocês ali do trabalho, mas eu vi que no relatório sucinto tinha mais hipóteses do que no vídeo, tá? Aí vocês deem uma olhada ali. Posso ter confundido, mas eu acho que sim. Os objetivos estão de acordo, a metodologia. O que eu achei? Que numa escola tão grande como a que vocês estudam, tá? Que vocês busquem mais respostas. E que vocês façam esse questionário, apresentem esse questionário para as pessoas mais velhas, como colocou o professor Nestor, porque não eu acho que assim, mais pessoas procuram, né, os filtros, não só os adolescentes, e as distorções, meu gato aqui me incomodando, e as distorções acontecem, acho que nas várias idades. Eu acho que pesquisa com pessoas que trabalham com a questão estética, não só com a questão da saúde mental, né, mas com questões estéticas, com pessoas que trabalham com cirurgias plásticas, que são médicos mesmo, né, cirurgiões, e a gente tem aqui
próximo que vocês podem estar entrando em contato, acho que também vai enriquecer o trabalho de vocês, tá? Eu não me atentei aos filtros tecnológicos, que nem o professor, porque, né, a área dele é mais nessa região. Mas eu entendi o título, assim, mas fica a dica dele. E eu também percebi que tinham lá embaixo nas referências coisas que não estavam dentro do texto, tá? Então dei uma tentada a isso. Mas o resto, eu achei tudo muito bom, muito legal, adorei o tema, acho que ele é de extrema importância. Parabéns. Bom, então, obrigada às alunas participantes e aos avaliadores pelas contribuições também. Com isso, a gente vai para o próximo projeto dessa noite, que é Iniciação Científica na Educação Básica, aplicativo móvel para formação em pesquisa. Dos alunos Pedro dos Santos Sales, Caio Câmara Marquesa Nunes e Augusto Moreira Martins. Os alunos estão presentes? Sim. Ok. Sim. Bom, o projeto teve como orientadora Amanda Couto da Costa e como co-orientadora Maísa Gonçalves da Silva, da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Vou apresentar o vídeo. Olá, este é o vídeo de apresentação do trabalho intitulado Iniciação Científica na Educação Básica, aplicativo móvel para formação e pesquisa. Este trabalho será desenvolvido pelos estudantes Pedro dos Santos Sales, Caio Câmara Marquesa Nunes e Augusto Moreira Martins, sob orientação de Amanda Couto da Costa e Maísa Gonçalves da Silva, no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas e Inovações Tecnológicas GEPIT, da Escola de Educação Básica Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Em abril de 2023, mês em que se iniciou a pesquisa, definimos a temática desse estudo tendo em vista nossa experiência como participantes do GEPIT, um grupo de estudos e pesquisas cujo objetivo é desenvolver a prática da iniciação científica com estudantes da educação básica, ou seja, alunos do nível fundamental e médio de ensino. Esse grupo apresenta como eixo central de suas atividades a temática da sustentabilidade. Dessa forma, consideramos 3 aspectos: a importância do diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial o Objetivo 4, que busca promover a educação de qualidade, nosso interesse em comum pelas áreas das ciências humanas e tecnologia da informação, e o panorama da iniciação científica no Brasil. Com base nessas considerações, nossa proposta é a criação de uma ferramenta digital de formação em pesquisa voltada a estudantes de educação básica, mais especificamente para a iniciação científica nessa modalidade de ensino. Esse tema justifica-se por favorecer a democratização do acesso de alunos aos níveis fundamental e médio de ensino na iniciação científica, que tradicionalmente é vivenciado no ensino superior. Consideramos que a possibilidade de desenvolver uma pesquisa de educação básica implica uma formação mais ampla para esses estudantes, o que assinala a relevância do nosso trabalho. Vale ressaltar que a questão da sustentabilidade, vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a questão social, vinculada à ideia de democratização da iniciação científica, são propostas desse trabalho e se relacionam com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2023, Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Nessa perspectiva, o nosso objetivo geral é contribuir para que os estudantes de educação básica possam desenvolver pesquisa na modalidade de iniciação científica. Nossos objetivos específicos são: estabelecer, por meio da revisão da literatura, a fundamentação teórica do estudo, identificar e investigar elementos que constituem a prática da iniciação científica na educação básica e possíveis desafios para sua efetivação, desenvolver um aplicativo móvel para formação e pesquisa que favoreça a prática da iniciação científica na educação básica. O problema nessa pesquisa envolve a seguinte pergunta orientadora: que tipo de conteúdo pode ser incorporado no aplicativo móvel que visa favorecer o acesso de estudantes da educação básica à iniciação científica? Assumimos como hipótese que a incorporação de conteúdos interativos e dinâmicos que promovam a participação ativa no processo de formação pode contribuir para o engajamento de estudantes da educação básica na prática de iniciação científica. O percurso metodológico de nossa pesquisa, que é de natureza aplicada, foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, em que buscamos estabelecer a fundamentação teórica, compreende o levantamento bibliográfico de textos relacionados ao nosso tema. É nessa etapa que temos, em um primeiro momento, uma revisão inicial da literatura para elaborar
O som foi desativado. Não fui eu que desativei. Iniciação científica. O percurso metodológico de nossa pesquisa, que é de natureza aplicada, foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, em que buscamos estabelecer a fundamentação teórica, compreende o levantamento bibliográfico de textos relacionados ao nosso tema. É nessa etapa que temos, em um primeiro momento, uma revisão inicial da literatura para a elaboração do plano de pesquisa e, posteriormente, uma segunda revisão da literatura para a estruturação do conteúdo do aplicativo proposto. A revisão inicial da literatura orienta-se pelas seguintes temáticas: a prática da iniciação científica na educação básica e a utilização de tecnologias móveis, em especial aplicativos educacionais, como recurso para aprendizagem nessa modalidade de ensino. Essa revisão nos permite verificar a possibilidade da interseção dessas 2 temáticas e, assim, avaliar o grau de inovação dessa pesquisa. Pode assinalar sua relevância para a comunidade científica e para a sociedade. A segunda revisão da literatura apoia-se em referências e temáticas abordadas nos minicursos semanais realizados pelo GPIT, que constituem atividades de formação em pesquisa na modalidade de iniciação científica direcionadas a estudantes da educação básica. Nesses minicursos, dentre as áreas temáticas abordadas, temos, por exemplo, eventos científicos, diário de bordo, áreas do CNPq e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na segunda etapa de nosso percurso metodológico, que envolve a aplicação prática dos resultados obtidos na primeira etapa, nos voltamos para o desenvolvimento do aplicativo. Nossa pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento. Até o presente momento, temos como resultados a elaboração do plano de pesquisa e a revisão inicial da literatura. Também realizamos a coleta e análise parcial dos dados sobre o diário de bordo, primeiro tópico e a da segunda revisão da literatura. No que se refere ao diário de bordo, neste trabalho, a coleta e a análise de dados foram norteadas pelas orientações disponibilizadas por 3 feiras científicas nacionais, Mostratec, Febrate e Ciência Viva. A partir dessas orientações, definidos como critérios os aspectos que se referem à definição, função, conteúdo e formato do diário de bordo. Observamos que tais aspectos variam entre essas feiras e não há um único modelo a ser seguido. Bem, a nossa conclusão é que para esse trabalho que está em andamento, na fase inicial, já podemos ter em perspectiva a sua contribuição para o incentivo da pesquisa na educação básica e para a sociedade. A nosso ver, a experiência com a sua iniciação científica na educação básica pode favorecer a formação de estudantes mais críticos e preparados para o exercício da cidadania. Esses são alguns dos referenciais teóricos da nossa pesquisa. Agradecemos pela atenção. Esses são nossos e-mails de contato. Bom, então agora eu abro espaço para os alunos do projeto porem as suas complementações, caso esses desejem. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de fazer algumas complementações e reforçar alguns aspectos do vídeo. Então, meu nome é Pedro, e juntamente com os meus colegas Caio e Augusto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Nós somos estudantes do ensino médio no Colégio Batista Mineiro, e nós somos convidados a participar do GPIT, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas e Inovações Tecnológicas, uma iniciativa que é desenvolvida no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, a ESEG. Eu ingressei no GPIT ano passado, e os meus colegas ingressaram esse ano. Em abril desse ano foi quando a gente começou a nossa pesquisa. E aí, assim, quando a gente foi começar a nossa pesquisa, para definir o tema, a gente considerou os nossos interesses em comum nas áreas de ciências humanas e tecnologia da informação. E também a gente fez um momento de tempestade de ideias, ou brainstorming, que a gente discutiu o panorama histórico da iniciação científica no Brasil. E a gente percebeu que a prática da iniciação científica, ela teve de início vinculada principalmente em instituições de ensino superior. Ela teve restrita a esse meio. E que a sua presença na modalidade da educação básica é um fenômeno recente. Então, assim, está começando a ser incentivado por algumas feiras que a gente tem, como a FEBIC, por exemplo. E aí a gente considera que é essencial ampliar a quantidade de materiais didáticos acessíveis para esse público. E a gente percebeu que são poucos ainda. E aí essa proposta ela se justifica, né, porque a gente fez várias pesquisas e não existem muitos trabalhos acadêmicos e também não existem muitos aplicativos que abordam essa questão. A gente fez uma pesquisa no Google Acadêmico usando as palavras-chave: iniciação científica, educação básica, aplicativo móvel e pesquisa. E a gente não encontrou trabalhos que abordem essa temática. Então é uma questão bem inovadora. E a gente fez uma busca na Play Store se existe algum aplicativo nessa linha. E a gente encontrou apenas um. Chama-se Norte para a Ciência. E apesar de ele se apresentar como um aplicativo que seria um guia para a realização de pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos, ele não é voltado especificamente para o público da educação básica, ou seja, alunos do ensino fundamental e ensino médio, que é o nosso foco. Então, a gente considera que é uma pesquisa que tem muito potencial para contribuir
na iniciação científica, em geral. E nesse sentido, a gente também pensa que a ampla difusão das tecnologias móveis entre o público das crianças e adolescentes, o público da educação básica, é um aspecto que favorece bastante a nossa pesquisa, porque já é uma coisa que eles têm contato com essas tecnologias. Então, isso pode contribuir bastante para o processo de aprendizado. Agora eu vou passar a palavra para o Caio, que ele vai falar um pouco sobre a organização do nosso trabalho. Boa tarde, boa noite, gente, perdão. O nosso programa, a gente dividiu a primeira parte esse ano, de 2023, para questões bibliográficas e nortear a nossa temática abordada principalmente nos minicursos do GPIT. A gente tentou fazer a nossa metodologia por meio dos temas bibliográficos, como artigos científicos, livros e alguns fichamentos, para a gente ter uma orientação de disponibilidade nacional da divulgação científica, tendo, assim, uma base para ver como que as pessoas, veem a iniciação científica no Brasil e como a gente pode abordar ela. Nessa etapa, a gente estabeleceu uma fundamentação teórica de acordo com o exposto no aplicativo. Então, a gente tenta pegar esse estudo bibliográfico que a gente fez, com a metodologia, aplicar no aplicativo de uma forma didática e simples, para, assim, a gente conseguir inovar essa questão da iniciação científica no Brasil, que aí é a nossa segunda parte que a gente vai querer fazer no ano que vem, que vai ser o aplicativo com a proposta que eu vou tentar agora, eu vou passar a palavra para o Augusto agora, que vai dizer como que ele vai funcionar, alguns exemplos, claro, como é que a gente vai tentar usar a nossa metodologia, visto que a gente pegou os estudos bibliográficos, e como a gente vai abranger isso para o público mais novo nessa questão dos estudos da pesquisa científica, como nós, que a gente entrou esse ano, e também para orientar alguns professores, né, ou as pessoas que também ensinam. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bem, como o Caio já falou, a gente já está num processo mais inicial, mas a gente espera que o aplicativo ele possa ajudar a realização de pesquisas por estudantes da educação básica e outras pessoas que são mais novas nesse ramo. Bem, a orientação do aplicativo ela vai começar por uma tempestade de ideias que consiste numa técnica de grupo que é usada para estimular a geração de ideias e soluções criativas sobre algum problema ou projeto específico. Desafio, perdão. Tá. Para isso, a gente vai usar como intenção para dar novas ideias de como começar o projeto. Bem, o aplicativo também vai abordar como fazer um diário de bordo e também até os passos mais simples, como escrever ou como estrutura, até o mais complexo, como sincronizá-lo em nuvem. Bem, a gente também precisa ressaltar que os conteúdos dinâmicos e interativos, como já está no vídeo, mas a gente vai moldar o conteúdo de acordo com o usuário. Então, ele vai solucionar as áreas de interesse dele, e bem, com essas áreas, o conteúdo do aplicativo vai ser moldado especialmente para ele. Bem, e também, como o Caio disse, a parte de acessibilidade vai se refletir na parte do aplicativo, como a gente vai usar uma linguagem visual e textual de fácil compreensão para todos os públicos, e também ajudar a todos. Bem, outra vez, vou ressaltar de novo que a gente está na fase inicial do projeto e que a gente está em desenvolvimento e trabalhando na construção do que vai ser apresentado. E para ajudar também pessoas mais novas nesse ramo, como eu e o Caio, que entramos no GPIT esse ano. Obrigado. Bom, obrigada então pela complementação dos estudantes. Com isso eu passo a vez para a avaliadora Crisna para pôr as suas contribuições ao projeto. Boa noite, meninos. Parabéns pelo trabalho. Quando eu li o título, claro que uma professora de ensino fundamental ficou bem louca com o título, né? Porque a gente... Até que eu aprendi como fazer a pesquisa científica com os pequenos, eu levei um tempo, assim, um processo. Porque eu entendia que eu tinha que fazer por eles. E hoje, eles produzem nos Chromebooks da escola, quando estão comigo, eles mesmos, textos, claro que existe toda uma correção ortográfica que eu preciso fazer, mas eu procuro desenvolver o trabalho na linguagem deles. E com alunos não alfabetizados, como eu sou professora de alfabetização, eu crio textos coletivos. O que eu achei muito, muito interessante é eles conseguirem compreender com esse aplicativo o que é cada etapa. Então, uma dica para vocês: dividir em módulos por idade. Tipo assim, para os alunos de
Ensino Fundamental 1, que é lá a alfabetização científica, que a gente trabalha, né, a questão da alfabetização científica, depois vem o letramento científico, que é dividido em etapas, que vocês possam estudar um pouco mais sobre essas etapas e colocar dentro desse aplicativo, porque, tipo, para mim ele foi muito interessante, pensar nele foi muito interessante, e mesmo para os alunos de anos finais ali, de 6º ano em diante, porque eu trabalhei com um clube de iniciação científica esse ano, chamei de Clube de Invencionática, que nós tínhamos lá na escola, e os alunos, eles têm muita dificuldade de compreender cada etapa do trabalho, de compreender o que é o problema, o que são as hipóteses, como que a gente descreve a metodologia, como que a gente monta o referencial teórico, e eu acho que o aplicativo de vocês, assim, tem tudo para dar muito, muito certo. Gostei muito do resumo de vocês, ele apresentou muito bem o trabalho. O problema também, legal, de acordo com a hipótese. Senti falta de mais hipóteses nesse trabalho, porque ele tem uma única hipótese ali, né? Eu acho que vocês podem ampliar isso. E acho que era isso, assim, que eu queria falar. Eu fiquei bem feliz com o trabalho de vocês, e eu espero poder acompanhar ele. Mas, assim, não sei se vocês vão montar alguma página, alguma coisa para estar mostrando os passos do projeto, porque eu gostaria, ou se eu puder ver vocês lá no Instagram, né? Seguir vocês no Instagram para eu conseguir acompanhar esse projeto, porque para mim, que trabalho com ensino fundamental e que esse ano estou na coordenação de uma escola, eu vejo a dificuldade tanto dos alunos quanto dos professores ainda na elaboração desses trabalhos. Eu acho que o trabalho de vocês, assim, tem tudo para ir muito longe, certo? Parabéns. E para mim o trabalho de vocês está ótimo. Eu não vou nem falar nada, assim, das formatações, vou deixar lá para o Nestor, porque eu fiquei encantada com o trabalho, porque para mim, assim, seria uma ferramenta excelente de uso. A gente usaria muito na escola. Parabéns. Então, gente, parabéns. De fato, eu acho muito inovador essa perspectiva de vocês, que quando a gente está nesse caminho aí de fazer dissertação, de fazer tese, a gente tem já alguns artifícios que ajudam a gente a gerenciar artigos, que ajudam a gente a fazer fechamento de artigos, citação, mas essa divisão do que é principalmente para a educação básica, do que é uma hipótese, do que é uma pergunta, enfim, esse aplicativo vai auxiliar. Também não tenho considerações para fazer a vocês em relação a formatação do trabalho. Acho que é um grande avanço na escrita e um cuidado muito interessante. Vocês também estruturam muito bem o trabalho de vocês quando vocês apresentam, né, a parte título, as partes resumidas que a gente tem acesso. Problema de pesquisa, 2 linhazinhas fala do problema de pesquisa de vocês, mas eu tenho uma questão sobre o trabalho de vocês, algumas questões. Porque eu acho assim, o trabalho de vocês está do ponto de vista de montagem muito bem feito, mas vocês estão vendendo uma coisa e estão apresentando outra. Eu não consigo entender se o trabalho de vocês é um movimento para contribuir com a iniciação científica ou se é o desenvolvimento de um aplicativo. Por si só, eu acho que aí eu já não entendo, porque ora vocês apresentam algo que fala, olha, vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. Outra hora vocês estão falando sobre o desenvolvimento do aplicativo. Um precisa estar a reboque do outro, isso é claro. Mas o trabalho de vocês não deixa claro, para mim, o direcionamento. Porque, para mim, eu lendo o trabalho, parece assim, eles vão falar sobre o aplicativo. Eu não vi sequer um protótipo desse aplicativo. Então, assim, se eu sou um professor hoje que eu estou trabalhando com iniciação científica e eu entrego para o meu aluno esse aplicativo, qual é a primeira coisa que acontece? Qual é a primeira coisa que o aluno vai precisar fazer? Né? E outra coisa também, só dar a divisão, ao que parece, ou dar os termos que as feiras de iniciação científica elas dão, né? Porque vocês colocam no trabalho de vocês que é muito legal o que é que cada feira considera como um relatório, né? O que é que a feira considera como um diário de bordo, a definição, função, conteúdo. Isso é massa.
Mas a definição, função e conteúdo de cada feira vai ajudar como na escrita desse estudante, né? Então, o aplicativo não é, na realidade, mais um auxílio para professores e estudantes numa construção estrutural do trabalho, né? Eu recomendaria a vocês também, e aí vocês podem dizer não, você está completamente equivocado, até esse momento é um momento de discussão. Mas aqui o trabalho de vocês, por exemplo, vocês colocam o objetivo principal contribuir para que estudantes de educação básica possam desenvolver pesquisas na modalidade na iniciação científica. E botam como objetivo específico desenvolver um aplicativo móvel para formação em pesquisa e favoreça a prática da iniciação científica na educação básica. Qual é a minha sugestão para vocês? Este é o objetivo de vocês, na minha visão. Desenvolver um aplicativo móvel para a formação em pesquisa. O que vem a seguir, gente, é o que vem das próximas etapas que vocês vão analisar. Entenderam o que eu falei? Eu não sei se ficou claro. Mas tudo isso que vocês estão dizendo, que vai ajudar, que vai auxiliar, é uma decorrência da formação desse aplicativo. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco para isso, para dar um pouco mais de coerência no trabalho de vocês, que tem uma qualidade extrema. É impressionante o que vocês, na iniciação científica, fizeram. Impressionante. Mas é só mudar uma chavezinha, que, para mim, o trabalho de vocês assim, fica muito competitivo. Muito competitivo, certo? Vão desculpando aí, mas é quando a gente vê um trabalho bom assim, né, Cris, né? Que a gente pode ali dar uma contribuição, entendeu? Então, não coloquem a carroça na frente do boi. Foquem esse trabalho do que é no desenvolvimento do aplicativo e o resto a gente conversa nas próximas feiras. Eu vou pedir a palavra de novo. Na próxima feira a gente quer ver interfaces, protótipo, e a gente quer avaliar vocês de novo, né? A gente quer ver vocês em Santa Catarina, né? Porque eu também talvez esteja lá, que também tem uns projetos inscritos, que defendemos ontem, por sinal. Bom, então é isso. Muito obrigada ao projeto participante, à contribuição dos avaliadores. Com isso, a gente vai para o último projeto dessa noite, que é Bioquímica do Cérebro, RPG lutando com neurotransmissores, dos alunos Paulo Emerson Maia Nogueira e Natália Regia Santos Silva. Os alunos estão presentes? Sim. Sim. Bom, o projeto é orientado pela Renata Chastinetti Braga e é do Instituto Federal do Ceará. Cidade... Minuto... Cidade Limoeiro do Norte, no Ceará. Vou apresentar a tela. Oi. Meu nome é Natália Regia Santos Silva, sou Limoeiro do Norte, Ceará. Tenho 16 anos, sou aluna do segundo ano do técnico integrado em eletrotécnica do IFCE Campus Limoeiro do Norte. Oi, meu nome é Paulo Emerson, eu sou de Limoeiro do Norte, tenho 16 anos e estudo no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Limoeiro do Norte. É notável que os desafios relacionados ao engajamento dos alunos têm se agravado com o passar dos tempos. Concomitantemente, diversos estudantes enxergam as ciências como algo difícil e inacessível à sua realidade, como se fosse um monstro de 7 cabeças. Paralelamente a isso, a gente vê que um dos agravantes que mais contribui para a permanência desse cenário é a escrita rebuscada, que é muitas vezes difícil empregada nos textos acadêmicos. Ao utilizar uma linguagem menos acessível, acaba afastando os alunos que querem aprender do que está sendo ensinado. Em seu livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire questiona: por que não estabelecer a necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo?
Tendo isso como base, procura-se desenvolver um RPG que atue como método eficaz no ensino da bioquímica. Os jogos afetam nossa realidade de todas as formas, pois eles oferecem metas que geram objetivos claros, regras que estimulam a criatividade em todas as possibilidades. Com isso, o RPG se caracteriza tendo essa mesma estrutura: metas, regras, feedback e participação voluntária. Por esses fatores, o RPG se mostra como uma ferramenta interessante do trabalho, já que, segundo Klimek, o RPG pode trazer a interatividade e a participação no ensino, onde o aluno pode aprender ao mesmo tempo que utiliza o que já foi aprendido. Diante dessa possibilidade, o objetivo do projeto foi elaborar um livro de regras de Roleplay Games, RPGs, envolvendo conceitos de bioquímicos, com a criação e uso de personagens. Para isso, pesquisou-se conteúdos adequados para a criação de RPGs, e examinou-se também modelos e regras de RPGs e definiu-se aspectos de mundo, personagens e mecânicas do jogo. Segundo Samagai Peduzzi, os estudantes enfrentam diversas dificuldades de compreensão em relação ao tema abordado, quanto ao desinteresse no ambiente escolar. Muitos estudantes pensam que as ciências é algo inacessível e distante de sua realidade, pois eles pensam que tem uma distinção entre aqueles que podem aprender as ciências e aqueles que não podem aprender as ciências, por diversos fatores. De acordo com Santos e Andrade, ao utilizar diferentes metodologias durante o ensino da química, de modo geral, acarreta vantagens como estimulação da criatividade, aprendizagem de conceitos científicos e análise de dados. Com isso, o meio educacional reconheceu a necessidade de mudanças no método de ensino, especialmente nas aulas expositivas predominantes. Embora muitos educadores critiquem esse método, é importante reconhecer a eficácia dele até certo ponto. Para que a inserção de jogos em sala de aula seja bem-sucedida, é necessário um planejamento que alinhe o objetivo dos jogos com as atividades avaliativas. Como sabemos, o RPG desenvolve imaginação, raciocínio lógico, criatividade, compreensão, reflexão, além de contribuir para a escrita e leitura. Além disso, o uso de imagens, analogias e metáforas podem ajudar o professor na hora da explicação de ideias científicas. A professora Renata Araújo utilizou o RPG como uma forma de mostrar a adolescência, com suas complexidades, seus desafios e riscos, seus lados negativos e seus lados positivos, coisas que muitas pessoas se recusam a ver. A bioquímica estuda os processos químicos ocorrentes em seres vivos e no cérebro humano. A sua linguagem muitas vezes acaba afastando a adolescência. Por isso, o uso do RPG seria uma forma didática e mais prática para os alunos aprenderem mais sobre os processos dos neurotransmissores de uma forma mais lúdica. Na bioquímica, o uso de diferentes metodologias em aula auxilia no desenvolvimento da aprendizagem e do ensino. Quando feito da maneira correta, facilita o trabalho do docente e o desenvolvimento cognitivo do discente. O método que vamos utilizar é o Roleplay Games, ou RPG. Na primeira etapa foram feitas revisões dos conteúdos de bioquímica, os quais estavam presentes da Base Nacional Comum Curricular para as Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Na segunda etapa foi escolhido o tema neurotransmissores e também decidida a abordagem sobre eles, onde o poder dos personagens estariam associados à ação dos neurotransmissores. Por exemplo, ao escolher o poder de endorfina, o personagem ficaria imune e não sentiria dor durante a batalha. Também foram vistos os sistemas de RPG e o período escolhido foi o período medieval. Depois do período ter sido escolhido, foram desenvolvidos classes, trilhas e fichas de personagens, assim fazendo a história base e desenvolvendo o livro de regras. A próxima etapa é a disponibilização desse material para professores da área. Propostas de ensino que envolvem estratégias que auxiliam e incentivam a construção do conhecimento têm sido alvo de diversas pesquisas. Nestas propostas, o aluno passa a ser um participante ativo no processo de aprendizagem. Ao fazer o processo de pesquisa de conteúdos, verificou-se que a BNCC indica como um compromisso da escola com a juventude garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e o desenvolvimento de suas habilidades, essenciais para a vida pessoal, intelectual, profissional e política.
Os roleplay games, RPGs, como bem conhecemos, é um jogo de interpretação de papéis, conduzido por um narrador, onde podemos agir e pensar como bem entender. O uso de um jogo de interpretação de papéis com situações estimulam a criatividade, além de fazer o aluno ou o jogador pensar de forma diferente e agir diferente para resolver diversas possibilidades de problemas que podem surgir durante o jogo. Ao serem vistos conteúdos de bioquímica para o RPG, foi visto que neurotransmissores eram um tema promissor, onde o neurotransmissor seria personalizado e transformado em uma espécie de super-herói e o jogador escolheria seu personagem. Ao propor essa ideia na 1007 Brasil, verificou-se o potencial de utilizar situações reais e colocar os personagens em certos contextos históricos. A partir daí, o trabalho foi sendo direcionado para contextos históricos específicos, onde os personagens estariam sendo deuses ou heróis de cada ambiente. Após a apresentação na Fé da Dante e com os técnicos com os estudantes, decidiu-se que a ação dos neurotransmissores seria diferente. Agora eles cediam poderes aos personagens. Então foram definidos poderes a partir dos conhecimentos dos neurotransmissores. Também foi definido o período, que seria a Idade Média, não só porque é comumente utilizado por RPGs, mas também por conta do contexto histórico. Foram criadas classes, trilhas, fichas de personagem, foi definido o sistema de jogo e também foi criado ambientes. Inicialmente, para os primeiros testes, os participantes podem escolher seus personagens, poderes e classes, e serão colocados em situações da Idade Média, na qual foram confirmados com o professor de História do campus. E por fim, foi elaborado um livro de regras de jogo resumido. Ao testar entre os participantes e pesquisadores do projeto, verificou-se que o uso e a escolha dos poderes podem facilitar a compreensão dos assuntos de neurotransmissores. No Brasil, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a mudança do ensino tradicional, tendo em vista que muitas vezes os professores resistem à mudança do método de ensino, mesmo que ele não seja totalmente compreendido por seus alunos. Por isso, faz-se necessário o estudo e a inovação de técnicas de estudo. Os estudos apresentados anteriormente nessa pesquisa mostram que os métodos alternativos podem ser uma boa substituição para os métodos tradicionais, tendo em vista que os métodos alternativos não só mostram a aprendizagem, como também auxiliam em novas habilidades. Por fim, pretende-se empregar o RPG aos alunos do campus, que, de acordo com o que foi visto, é o caso do RPG, onde os alunos de faixa etária do ensino médio estarão jogando, com a familiarização da história e da dramatização. E não só a bioquímica seria aprendida, como também a história, afinal o jogo se passa em períodos diferentes. Bom, então agora eu abro espaço para os alunos participantes do projeto fazerem a sua complementação, se desejarem. Olá, boa noite. Eu queria pedir aqui a licença para compartilhar um documento para fazer a complementação. Só um instante. Só um momentinho que eu carregar, que o computador tá lento. Bem, acho que todo mundo tá vendo, né? Eu queria só mais explicar essa tabela de poderes que a gente deu o nome de Panteão, onde tem todos os neurotransmissores. Como a gente falou no vídeo, a gente pegou cada neurotransmissor e atribuiu a um deus. Tipo, aqui a gente pegou a adrenalina e fez o neurotransmissor como o deus da força. Aí, desse jeito, a gente foi atribuindo imagens, cores, a gente utilizou até as funções reais do neurotransmissor para ser os poderes do deus, para que, dessa forma, os alunos possam aprender sobre o neurotransmissor de forma mais fácil. Com isso, a gente que é desculpa pela gente, eu e Natália, como somos do curso de eletrotécnica, a gente não tem essa matéria de bioquímica no nosso curso.
Mas com essas características dos neurotransmissores que a gente atribuiu, a gente viu que a gente consegue sim aprender bem mais fácil. Então, a gente propõe que o projeto é uma boa ferramenta didática para ser aplicada em sala de aula. E é isso, se a Natália quiser acrescentar mais alguma coisa. Ah, e só outra coisa, desculpa. A gente está terminando o livro de regras resumido, tudo se a gente passar para a gente apresentar ele terminado na fase presencial. Acho que é isso mesmo. Ok, então agora eu abro espaço para o avaliador Nestor fazer as suas contribuições, possíveis questionamentos ao projeto. Olá, parabéns. Acho que mais um trabalho que me impressiona bastante pela densidade teórica desse trabalho. É muito bom. Apesar de que vocês falam sobre o referencial teórico de jogos no relatório e não falam do referencial de jogos no vídeo. Então, é bom. Inclusive, um vídeo que vocês passaram do tempo. Mas o trabalho de vocês é muito bom. Inclusive, eu não morro de amores pela BNCC. Eu acho que poucos professores neste país morrem de amores. Mas é bom ter um trabalho que fale sobre a perspectiva da educação básica e traga a base nacional comum curricular, porque é a regra do jogo. Mérito de vocês. Graças a Deus, Paulo mostrou esta tabela, porque a gente ficou na curiosidade. Do mesmo jeito que o trabalho anterior não trouxe o protótipo, a interface do aplicativo, eu também fiquei, mas que ideia massa colocar deuses com superpoderes relacionados aos hormônios, enfim. Eu que sou professor de fisiologia humana também numa instituição aqui, sou professor tutor, fiquei super curioso, porque bioquímica e fisiologia dialogam enormemente. Então, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho. Se eu pudesse dar uma contribuição para vocês dois, a minha contribuição seria as seguintes. Primeiro, problema de pesquisa. O problema de pesquisa de vocês o aprendizado da bioquímica pode ser facilitado pelo uso de jogos, interpretações de papéis. A próprio referencial teórico de vocês já responde essa pergunta, que sim. Então, como essa pergunta deve ser reformulada? Ela deve ser reformulada a partir do meu jogo, o estudo, o aprendizado de bioquímica pode ser facilitado. Então, através de jogos, a gente já sabe que Inclusive, esse estudo de jogos para aprendizado de conceitos científicos, isso já é discutido há muito tempo. O que traz o diferencial do trabalho de vocês não é discutir se o jogo pode ou não pode, é discutir se o jogo de vocês pode. Inclusive, vocês têm que articular isso à BNCC. Dizer, olha, o meu jogo, ele não só pode ser utilizado para aprender bioquímica, como ele atende às demandas da nova Base Nacional Comum Curricular. Então, repensem, por gentileza, esse problema de pesquisa. E adicionem, o mais rápido possível, estas habilidades dos deuses no trabalho de vocês. Porque eu preciso saber, não só do ponto de vista teórico, eu preciso saber da viabilidade prática disso. Eu preciso saber, o professor que ele vai pegar o jogo de vocês, é possível, porque aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 2 tempos de 50 minutos em biologia. Eu posso utilizar com meus estudantes, esse jogo é viável para utilizar em 50 minutos de aula? Este jogo, ele tem, de fato, um livro de regras e de personagens plausíveis para eu incorporar. Meus alunos precisam de que conceitos prévios para jogar este jogo? Então, assim, eu não tenho considerações do ponto de vista teórico para vocês, acho que precisa ser reformulada essa questão de pesquisa, e o jogo precisa vir dentro do trabalho de vocês para a gente entender essa viabilidade, certo? Então, meus parabéns a vocês dois, desejo super sucesso a vocês, mas tem essas questõezinhas aí que acabam travando o trabalho, e na apresentação prestem atenção para trazer os referenciais teóricos de jogos e de RPG,
porque eu assisti o vídeo de vocês, eu falei, gente, eles tiraram da onde o RPG? Qual é o conceito de RPG? Né? Qual é o conceito de jogo? E a partir do conceito de jogo, como é que é o conceito dentro da perspectiva de jogo para a educação? Então, quem assiste o trabalho de vocês pelo vídeo não entende. E quem lê entende, certo? Então, as minhas contribuições são essas. Eu passo para a professora Crisna. Boa noite, gente. Parabéns pelo trabalho. Vivenciei um trabalho bem parecido com o de vocês, que não foi transformado em um trabalho científico, mas de um professor de arte aqui da nossa região, que trabalhava comigo no ano anterior, e faz um trabalho muito legal com habilidades socioemocionais, e ele desenvolveu com os alunos, dentro da área dele, né, que é a questão do desenho e da arte, os personagens, e aí criaram todas essas questões, ele trabalha com escrita criativa também, todas as questões de personagem, de força, usando as questões das habilidades socioemocionais. E foi muito legal. Eu acho que o Nestor falou muito bem sobre a mudança do problema, que era o que eu tinha notado aqui também, né? Vocês repensarem esse problema, o trabalho de vocês, assim, muito bem elaborado, muito bem estruturado, mas o que falta realmente é isso, e a questão de mostrar o jogo, que vocês já elaboraram dele, as regras, o que vocês já têm pronto, tem que aparecer lá dentro do trabalho, para a gente conseguir entender como é que funciona, para eu poder ver, que nem esse jogo que eu falei, do outro prof, eu presenciei, porque tinham alunos meus, eu acompanhei algumas aulas, e então eu acabei presenciando, então para mim ficou fácil, mas eu escutei o vídeo, eu li o trabalho e eu não sabia como seria a aplicabilidade desse jogo também. Então, colocar ele para dentro do trabalho de vocês vai ser muito rico. E, mais uma vez, parabéns. Eu acho que a educação precisa realmente de renovação e de coisas novas, isso falta, né? A gente mudar as nossas metodologias e usar outros tipos de métodos e metodologias para que os alunos possam chegar a desenvolver todas as habilidades que eles têm para desenvolver no ensino fundamental, na educação básica, né? E eu acho que ligar a BNCC ali é muito válido. E fica uma dica, não sei se os meninos do outro também estão, eles também podem usar isso, porque a BNCC também defende isso, essa questão das tecnologias e do ensino da iniciação científica, né? Fazendo um gancho dos dois. Então, parabéns para vocês. É isso aí. Obrigado pelas orientações e vamos fazer as modificações, sim. Bom, obrigada então ao projeto participante, aos avaliadores. Em nome da FEBIC, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, todos os professores, orientadores, co-orientadores, estudantes, também aos avaliadores, Nestor e Crisna. E, bom, pessoal, então, com isso a gente vai encerrar a sessão de hoje. Essa sessão foi gravada, né, mas vai estar disponível em 3 dias no canal oficial da FEBIC. A gente também está tendo atividades paralelas, então fiquem atentos às redes sociais oficiais da FEBIC e também ao site. É isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Crisna. Foi um prazer te conhecer, viu? Carolina, muito obrigado também. Prazer foi meu e que a gente se encontre em outras feiras, né? Vamos sim. Tchau, gente. Muito obrigado. Parabéns a